Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria aqui cumprimentar os vereadores que aqui estão, agradecer por esse momento, saudar os servidores e servidoras, no nome da diretoria do Sintrasp, que está em peso aqui. Parabéns aos companheiros e companheiras que atenderam o chamado, né? Eu queria aqui, inicialmente, repudiar, vereadora Lisa, a ausência de um representante da prefeitura aqui. Cadê o IPREMO? Cadê o IPREMO que não está aqui? Eu me lembro muito bem que, em outro momento, nós estivemos ao IPREMO, lá no ano passado. Essa reforma está prevista desde 2019, desde a emenda constitucional 103. E ela chegou nessa casa na terça-feira, antes de ontem. Então, nós, servidores e servidoras, tivemos 2 dias para estudar, debater e aprofundar. Um projeto que a prefeitura teve 3 anos para fazer, fez da forma que fez, sem consultar ninguém da categoria. Ficamos sabendo pelas redes sociais do prefeito, porque ele não dialoga com o servidor e a servidora. Ele está mudando a vida de 16 mil famílias na ativa, mais dezenas de milhares de inativos, sem conversar com ninguém. Esse é o projeto de Odelmo de governar, lamentavelmente, empurrando goela abaixo. Se fosse bom essa reforma, não teria escondido na gaveta e apresentado no final do ano, em dezembro, quando todos nós estamos atordoados. Esse é o presente de Natal que o senhor prefeito está dando ao servidor público municipal. Portanto, na minha avaliação, essa deforma da Previdência não traz avanço nenhum. Se ela é necessária, e eu sei que tem previsão constitucional, deveria minimamente ter sido discutida com todos nós. E não foi. E não foi falta de solicitar. Nós, o Sintrasp, oficiamos o IPREMO há muito tempo, desde que chegamos até o Sintrasp, solicitando audiência, solicitando reunião, porque nós temos proposta. E nós queríamos apresentar a proposta. Só que, infelizmente, esse governo é o governo do não diálogo. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar aqui, antes de passar para o doutor José Carlos, para convocar a todos e todas, servidores e servidoras que aqui estão, e os que estão nos acompanhando de casa, para a nossa Assembleia, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 18h30, no Estial, no Sindicato da Alimentação, aqui no Benjamin Constant, para debatermos com profundidade e tirarmos encaminhamentos para tentarmos barrar essa deforma da Previdência. Essa é a questão para nós de honra e fundamental. Não queremos uma reforma a qualquer preço. Não queremos reforma a qualquer custo. Nós queremos debater porque temos proposta. E essa proposta visa minimizar os impactos que vão atingir a vida de cada um e de cada uma. Inclusive, quebra o pacto geracional. Porque se eu não me aposento, eu não abro espaço para outro ingressar na carreira. E é uma reforma, me desculpa que eu vou discordar, mas é uma reforma extremamente machista. Porque ela aumenta 7 anos para a mulher e 5 para o homem. É cruel com ambos os sexos, mas principalmente com as mulheres, que são mais penalizadas na reforma. Então, por tudo isso, o Sintrasp encaminha aos senhores vereadores que aqui estão votação contrária a essa deforma. Boa tarde a todas e todos, servidores, servidoras, vereadores, vereadoras, assessores, assessoras. Parabenizo a mesa, na pessoa da sua presidência, para a convocação desse importante espaço. Agradeço as pessoas que me antecederam, que fizeram importantes exposições. A colega que também é advogada representante do SIMPMU, a advogada que falou inicialmente, que também é servidora. Vários aspectos poderiam ser abordados, uma vez que nós estamos aqui lidando com vários projetos de lei. Mas eu queria, talvez, dialogar com os vereadores algumas questões muito importantes e nem tão explícitas. É claro que a gente vai ter que passar por detalhes de regra de transição, mas eu acho que tem uma armadilha, algo muito grave, quase que um vilipêndio colocado e que não está explícito, porque isso está na entrelinha da lei. E eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, e eu vou começar de trás para frente, justamente sobre a Previdência Complementar. Vejam só, supostamente essa reforma é para combater o déficit da Previdência. Eu não vou nem debater aqui o déficit. Mas o que a Previdência Complementar cria? Os servidores e servidoras que ingressarem após a implementação da Previdência Complementar vão contribuir apenas sobre o teto do regime geral, do INSS.
que hoje é por volta de R$7.000. Então um procurador, um auditor, etc., vai ingressar, vai ganhar um salário muitas vezes superior a isso, mas só vai contribuir sobre 7.000. Ou seja, a reforma reduzirá a arrecadação nesse aspecto. Mas o que a reforma também estabelece, e que para mim é a grande armadilha, a contribuição extraordinária sobre ativos e inativos em caso de déficit. Se a prefeitura já admite que agora há déficit, uma vez essa reforma aprovada, será descontado dos salários de vocês contribuições extraordinárias. Outra coisa muito absurda é que a reforma aumenta para 14% o desconto de todos os servidores e mantém 22% da prefeitura, não vai para 28%. Ou seja, aprofundará o déficit e repousará sobre os vencimentos dos servidores e das servidoras o déficit. Uma vez aprovada a reforma nesses termos, nós teremos redução salarial, confisco de salário. Eu cheguei a brincar, claro que era uma hipérbole, mas como um instrumento de didática, de que nós estamos diante do confisco da poupança do Collor, só que com outro nome e direcionado para os servidores e para as servidoras. Os salários serão reduzidos, porque essa contribuição extraordinária, que pode ser aplicada por até 20 anos, será implementada. Agora vejam só, se nós estamos discutindo aqui déficit, isso precisa ser dialogado, porque muitas vezes... Olha, eu quero dar até uma opção de boa-fé para a proposta. Porque, olha, o executivo propôs e tudo mais. Como que nós queremos combater o déficit se nós temos hoje uma miríade de servidores que têm o direito de aposentar acima do teto do RGPS porque contribuíram? Então, eles hoje estão pagando acima do teto do RGPS, vão ter o direito de aposentar acima do teto do RGPS porque contribuíram. Porém, a nova geração dos servidores mais bem remunerados, por só poderem aposentar até o teto do RGPS, vão contribuir limitados ao teto. Ou seja, é um déficit fabricado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A prefeitura está limitando as aposentadorias, consequentemente limitando a contribuição e produzindo mais déficit. Isso não faz sentido. Por que a União em grande medida fez isso? E por que a União em grande medida não implementou até hoje a contribuição extraordinária? É uma pergunta que pode ser colocada. Eu pergunto para vocês, qual é o nome e onde está o IPREMO da União? Alguém conhece o nome do Instituto de Previdência do regime próprio da União? Não existe. O FUNPRESP é o complementar, mas o regime próprio não existe. Para onde vão as contribuições patronais da União? Quem prova que elas existem? Então a União não consegue fazer um debate de déficit, porque ela não tem um instituto. Nós temos. O déficit aqui é possível de ser feito. A contribuição extraordinária é possível de ser aplicada. Outra coisa, os servidores que entraram até 1998, quando eles ingressaram, qual era a regra de aposentadoria? 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, professor 30, 25, e foi colocada uma regra de transição. Na verdade, na primeira reforma de 98, apresentou idade mínima, 60, 55. Em 2005, no governo Lula, houve a única reforma favorável que criou uma regra de transição de pontos, a famosa 95-85. Ou seja, o servidor público que ingressou até 98 já está cumprindo uma regra de transição. Já está pagando pedágio. Agora, depois que ele já está pagando pedágio, vem e coloca uma nova regra de transição, é o pedágio do pedágio? Cadê a segurança jurídica? Nós já temos, inclusive, jurisprudência favorável do INCRA, dizendo que é inconstitucional a imposição de nova regra de transição para quem já está cumprindo a regra de transição. Por que isso é importante de ser dito? Porque senão, em alguma medida nas negociações, se aprova uma reforma com uma regra de transição X, ano que vem muda a regra de transição. Porque é isso que está acontecendo. Porque essas pessoas que ingressaram até 98 já estão cumprindo uma regra de transição. Pessoal, sobre as acumulações de benefícios e sobre as acumulações de pensão. Existem cargos acumuláveis que geram benefícios acumuláveis. O servidor pagará sobre a totalidade do seu recebimento, do seu vencimento, do seu salário.
mas não receberá a totalidade, porque ele não acumula na totalidade. Ou seja, o servidor e a servidora será roubado. Isso viola o patrimônio, porque se a prefeitura decidir que não vai pagar a integralidade dos benefícios, como ela cobra de antemão sobre a integralidade dos benefícios? Cobra-se sobre a integralidade e não paga-se sobre a integralidade desses benefícios. Há uma violação evidente de coisa básica. Isso não é algo extremista. Eu não estou dizendo aqui algo do extremo, algo soviético. O que eu estou falando aqui é direito de propriedade privada. Porque os servidores que se aposentam ou que deixam pensão, o deixam porque pagaram. E agora eles pagarão e não receberão. Outro absurdo que nós temos aqui. O abono de permanência permanece? Permanece. Mas a depender de disposição orçamentária e regulamentação, inclusive, do órgão. Nós temos criado aí um excelente instrumento de perseguição e de forçar, inclusive, a aposentadoria de quem não interessa. Então, o abono de permanência, que é um instrumento de economia, em alguma medida, porque a pessoa não aposenta, se ela aposentasse em tese, teria que abrir uma outra vaga, vai depender de disposição orçamentária e regulamentação do órgão. Vocês confiam na regulamentação dos órgãos para conceder ou não abono de permanência? Eu acredito que é muito temerário. Continuando aqui, para não ficar muito tempo, o Ronaldo já disse, as principais prejudicadas, a despeito de nem sempre ser tanto quanto nas reformas de outros locais, são as mulheres. Por quê? Porque elas, em média, terão que trabalhar 7 anos a mais, enquanto os homens 5 anos a mais. Pode ser que seja mais ou menos, dependendo das regras de transição, mas tem essa série de limitações. Outra coisa muito importante. A pensão, de fato, ela é 60%, mais 10% por cota familiar, sempre vai dar 70%, mas antes ela era 100%. E, inclusive, o movimento a nível nacional é de retomar que seja pago 100% a pensão por morte. Porque, veja só, pessoal, isso eu preciso explicar para vocês. A pensão, ela foi paga. Você pagou a pensão. Se você morre e ela é decotada, você pagou e não levou. Outra coisa que essa reforma vai retirar, e que é muito importante, o recebimento de aposentadoria integral, não com integralidade, porque aí depende de quando entrou, para doença grave. Então nós estamos falando aqui para o servidor com câncer, com Alzheimer, com Parkinson, que ficou cego, que ele vai aposentar proporcional. Então você descobre uma doença grave e você vai ter uma aposentadoria péssima. E isso está sendo retirado. Isso é muito importante ser dito. Porque como é que nós vamos virar para o servidor e falar, olha, a partir do momento que você adoeceu, você está abandonado. Pois bem, vamos seguir avançando aqui. Olha que absurdo, e isso a federal não faz. Ela proíbe a conversão de tempo especial em comum. O que é a conversão de tempo especial em comum? Você trabalhou insalubre, mas não o tempo todo para aposentar especial. Você tem o direito de fazer uma compensação, certo? Só que ela coloca exigência de idade para aposentadoria especial. Então, a partir de 25 anos de contribuição especial, você ainda vai precisar esperar 60 anos de idade para poder se aposentar. Se você ficar mais tempo do que isso, e você, por exemplo, quiser sair ou puder sair de um setor que tenha exposição a fator especial, insalubridade, etc., você não vai poder converter o seu tempo. Você prejudicou sua saúde e não vai ter benefício nenhum. Outra questão muito importante, e aí que eu queria esclarecer e chamar os vereadores e vereadoras, a população para entender. Não tem obrigação nenhuma de que essa reforma se dê nesses termos. Ituiutaba fez uma reforma da Previdência, Araxá fez reforma da Previdência, e em muitos locais a reforma da Previdência se limitou, por exemplo, correção de índice progressivo. Nós não somos de forma alguma obrigados a copiar erros cometidos na esfera federal, por exemplo. Não é obrigatório que isso seja feito dessa forma. Isso não pode ser feito dessa forma. E o que eu queria alertar é que nós vamos desequilibrar o sistema. Nós não equilibraremos o sistema. Porém, a prefeitura continuará contribuindo apenas 22%. A prefeitura vai reduzir a contribuição dela, porque ela vai pagar 22% até o teto do RGPS, e a contribuição extraordinária vai recair sobre vocês, servidores e servidoras. Essa é uma reforma irracional.
ela só responde à racionalidade de prejuízo do servidor e da servidora. Com isso, eu faço um alerta de que muito me assusta a forma que o debate está se dando. Quanto tempo demorou para qualquer reforma da Previdência a nível nacional ser aprovada no Brasil? Olha, eu tenho certeza... Ontem, eu, a doutora Laura e a equipe, ficamos até de madrugada estudando para poder falar aqui. Até de madrugada. Agora, isso é algo que pode ser feito dessa forma? A gente resolve um problema com pressa? Acredito que não. Precisamos instituir comissões, debater esse tema. E para encerrar, especialmente vereadores e vereadoras, eu queria deixar um alerta. Há um prejuízo muito grande aos vereadores, aos benefícios e aposentadorias dos vereadores e vereadoras e dos assessores. A gente não vai tratar aqui porque não é tanto o escopo do sindicato. Mas eu recomendo que vocês estudem essa parte, porque vocês pessoalmente estão sendo muito prejudicados também. Por fim, pessoal, eu queria deixar que essa é uma reforma que viola a propriedade privada do servidor. Eu não vou nem além. Precariza o serviço público. Vou dar só um exemplo, porque eu também tenho que ser solidário com o tempo para que outras pessoas possam falar. Mas eu vou dar só um exemplo. A partir da instituição desse regime, um professor ou uma professora não vai mais aposentar integral nunca. Porque ele não vai aguentar ficar 40 anos, ou ela não vai aguentar ficar 40 anos em sala de aula para poder se aposentar. Isso é um absurdo e vai prejudicar não só o servidor e a servidora, mas vai prejudicar toda a população, porque a qualidade do serviço vai cair. Não existe saúde, educação, segurança, transporte sem servidor público que faça saúde, educação, transporte e segurança. Se essa reforma passar assim, o nível social da nossa cidade vai cair, direitos serão destruídos e nós teremos uma queda da qualidade de vida do nosso município. Essa é uma reforma racional, está sendo proposta no afogadilho, porque no debate aberto ela jamais passaria. Obrigado. Primeiramente eu vou me reapresentar aqui também, né? Eu sou agente de controle de zoonose, mas hoje estou como diretor do sindicato, né, do Sintrasp, que representa todos os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura. E, além de mim, tem outros diretores que estão presentes, né? A Ana Maria, o Márcio, o André, a Márcia, o Ronaldo, né? Todos os diretores aqui do sindicato, que, assim, coletivamente a gente vem trabalhando para reerguer esse processo de organização dos trabalhadores. Um ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, quando a gente foi formar o processo de organização da luta dos trabalhadores através do sindicato, uma coisa ficou clara para todos os membros do sindicato, que nosso sindicato é um sindicato classista, ele defende a classe trabalhadora. E isso tem que ser divulgado, tem que ser ampliado, tem que ser aprofundado por todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria do Serviço Público Municipal. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando a gente se comprometeu a vir aqui e mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras, a gente sabia que a gente tinha um lado, que a gente é assalariado, que a gente muitas vezes é perseguido e que precisamos de uma organização para lutar pelos nossos direitos, né? E a partir daí, o que eu tenho para dizer para todos e todas? Que a gente tem que ter clareza que o senhor Odelmo Leão, ele tem lado. Ele é um governo classista. Ele tem um lado claro, que é as elites locais e nacionais desse país. E a gente precisa entender isso. O servidor público que se alinha ao Odelmo Leão, ele está do lado errado. Ele é um assalariado e está defendendo alguém que quer explorar, que quer maltratar esse trabalhador e essa trabalhadora. Então a gente precisa ter clareza a partir daqui que, na verdade, esse governo que está posto hoje em Uberlândia é um governo que tem um interesse único e claro de atacar a classe trabalhadora. E nós, como assalariados, temos que nos unir. Então, a partir de agora, pessoal, a gente convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras para segunda-feira estar na Assembleia. A mobilização não vai parar. O processo, a gente pode ser derrotado uma outra vez, mas a luta vai continuar. E agora tem sindicato para organizar a luta. E, então, das piadas que eu diria nesse processo todo, né, desse recorte de classe do senhor Odelmo Leão e do seu governo, é a própria aposentadoria dele. O senhor Odelmo Leão ganha mais de 16 mil de aposentadoria como deputado federal, representando a classe social que ele, lá em Brasília. E ele paga só 9% de alíquota por mês
né? E ele quer cobrar para um cara que é assalariado, para uma senhora que é assalariada, 14%. Esses caras chegam a um tom de fazer chacota com a nossa cara, né? E a gente precisa, a partir daí, entender que essa cidade é nossa também, trabalhador e trabalhadora. A gente precisa entender que o processo de organização do serviço público municipal é feito pelos trabalhadores e trabalhadoras. Esse ataque é contínuo, mas a gente precisa construir um processo de resistência. Então, aqui em Uberlândia, a gente deixa claro que não vai ter mais espaço para peleguismo. Peleguismo aqui não vai passar mais, não. E se aqueles que tentarem atrapalhar o movimento sindical, inclusive entre os trabalhadores, a gente vai para a luta. A gente vai mobilizar. Se precisar, a gente radicaliza. É greve, é paralisação, é ocupação, né? Porque o senhor Odelmo acha que é dono da cidade. Ou tem essa pretensão, né? Mas nunca vai ser. Nem ele, nem o Vigílio Galassi, nem Ferola, nunca vai ser. E a gente precisa entender isso. Os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura têm um lado único, que é a da classe trabalhadora. E é junto que a gente vai conquistar melhores condições de vida. Essa reforma é um ataque frontal à nossa vida. Chega a ser um tom de chacota, como eu falei, pessoal. A gente tem que parar com isso de achar que, na verdade, eles têm todo o poder nas mãos. Têm todo o poder porque, na verdade, são agressivos. Usam da violência, seja verbal, da perseguição, para nos intimidar, mas não tenha certeza que agora tem um movimento de luta organizado que vai ampliar a luta. O sindicato está se ampliando, né? E a partir de agora, vamos dar muito trabalho nessa cidade. Se as elites locais que apoiam esse governo, que ataca o trabalhador, está achando que os trabalhadores vão ficar de cabeça baixa, acabou a mamata. Acabou. Então, vamos para cima, pessoal. E segunda-feira, todo mundo na Assembleia. Nós agradecemos e nós estamos aqui com a professora Aninha, por favor. É o Daniel Vitor e o Gésio e nós encerramos. Mais alguém para poder a gente fechar aqui? E todo mundo na segunda-feira, às 18h30, no Estial. Aninha, por favor, estamos te esperando. Ô, Cris, isso. Professora Ana. Então, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a vereadora Lisa Prado pela iniciativa, né? E os vereadores aqui que estão conosco, vereadora Amanda, vereadora Cláudia, vereador Fabão, que esteve presente, a vereadora Dandara, representada pelo assessor jurídico dela, né? E meu nome é Ana Maria, eu sou professora aposentada pela rede municipal, atuei por 29 anos, aposentada com 2 cargos, e atualmente faço parte da gestão do Sintrasp, tá? Eu quero iniciar minha fala, eu vou tentar ser breve, alertando o seguinte, alertando a população de Uberlândia, porque quando o prefeito propõe uma deforma dessa, que não é reforma, reforma é para a gente melhorar, né? Como o Marcos lembrou minha fala ali, quando a gente faz reforma na casa da gente, é para que a casa da gente fique mais bonita, mais aconchegante, mais gostosa, né? Reforma é isso. Reforma não é para retirar aquilo que a gente nem tem, né? Lembrando que a população, vereadores, ela vai sofrer com isso na medida em que quem mantém essa cidade funcionando somos nós, os servidores públicos municipais também. E aí o servidor municipal, ele precisa minimamente de ter equilíbrio, de ter saúde emocional para estar atuando e estar atuando bem na prestação de serviço para a população. Porque, na verdade, quem paga os nossos salários é o povo, né? É o povo pagador de impostos. O prefeito, ele só administra esse dinheiro, né? É bom lembrar que a população ela é dotada de deveres, mas também de direitos. E um dos direitos que a população tem em qualquer setor público é de receber um atendimento por excelência, né? O aluno que frequenta a escola pública, ele tem o direito de ter aulas de qualidade, né? O contribuinte que procura o posto de saúde,
ou que depende do trabalhador da zoonose, em qualquer setor, ele tem o direito de ter um serviço por excelência. E quando o prefeito propõe essa maldade, essa retirada de direitos, ele mexe com a nossa vida. Ele não mexe só com a nossa vida, ele mexe com a vida daqueles que dependem de nós. Nós temos filhos, nós temos netos, nós temos pais, irmãos, que dependem do nosso salário para viver. Nós temos uma história, né? E isso não é cogitado quando a administração propõe um projeto de lei para a retirada dos nossos direitos. E aí, é lamentável que nós, que já estamos também aposentados, voltemos a contribuir. Poxa vida, nós trabalhamos uma vida toda. Nós queríamos agora estar em nossos aposentos. Claro que solidários aos nossos companheiros e companheiras que estão na ativa. Porque não entrar de graça, não. Fizeram uma prova, passaram por um concurso. Estão trabalhando, e dignamente, né? A gente vê o pessoal da zoonose, na Maior Educação, chegar na casa da gente, pedir por favor para entrar, para ver se não tem um bichinho da dengue lá, né? Que transmite a dengue. A gente vê, assim, esse cuidado do servidor para com toda a população de Uberlândia. E isso não é valorizado pelo prefeito. Né? Então, o que nós esperamos, né, no final dessa audiência? Que alguns encaminhamentos sejam dados para que esse projeto, que está sendo empurrado goela abaixo, sem o mínimo de consideração com o sindicato, que é uma entidade legal, representativa dos servidores municipais, que a lei orgânica garante que o sindicato seja consultado nas decisões que afetam diretamente a vida dos servidores municipais, que esse projeto seja retirado da pauta enquanto não se discute o que vai impactar na vida nossa, na vida do servidor municipal da ativa e também os que estão aposentados e pensionistas. Eu não gosto do termo inativo, porque nós não somos inativos. Nós estamos aposentados, mas continuamos ativos, tá? Mesmo porque a situação exige que seja assim, tá bom? Lembrando aos vereadores ausentes, aos vereadores da base, que por acaso vai dar uma olhadinha lá no YouTube, o seguinte: 2024 tem eleição, moçada. E a nossa memória é excelente. E nós vamos fazer essa cidade, fazer com que essa cidade conheça cada vereador que ousar votar contra os nossos interesses, contra os nossos direitos. Assim como aqueles que estão sempre nos apoiando, nós também não nos esquecemos. Nós fazemos questão de lembrar, servidores municipais, população de Uberlândia, aqueles vereadores que estão do nosso lado, aqueles vereadores que colocam suas caras a tapas para defender os nossos direitos. Vocês também serão lembrados em 2024, tá? Então é isso. E lembrando que na segunda-feira, dia 12, nós faremos uma assembleia para definir o nosso movimento para tentar barrar esse projeto que é desumano, tá? Então, contando com a presença nessa assembleia, lá no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Alimentação, na Benjamin Constant, às 18h30, para que nós possamos unir forças. Porque eu sempre digo o seguinte: as nossas conquistas têm o exato tamanho das nossas lutas. E nós somos fortes, pessoal. Nós mostramos isso agora recentemente, tá? Nós somos fortes. Basta a gente querer. Tá? Um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada.